Boa noite, pessoal do Parques Nacionais, boa noite, vamos chegando, sejam bem-vindos. A gente está iniciando aqui mais uma live do Projeto Parques Nacionais. Hoje é dia 29 de julho de 2020, são 18 horas e 30 minutos no horário de Brasília. E estamos iniciando então mais uma live hoje. Hoje a gente vai estar em dois canais, a gente vai estar aqui, vou estar com vocês aqui no Instagram do Parques.nacionais e vou estar com vocês aqui no YouTube, tá? No canal, nosso canal também do YouTube, Parques Nacionais. E aí vocês fiquem à vontade, quem quiser participar aqui no YouTube vai ser muito bem-vindo. Quem tiver no Instagram também, muito bom. Só um comentário aqui no YouTube, a gente vai ter um pouco mais de dinamismo na apresentação. Quem fizer perguntas para o YouTube, a gente consegue colocar as perguntas no ar. Mas vocês fiquem aí à vontade para escolher o canal aí que vocês preferirem, da sua preferência, para assistir essa live. Bom, a live hoje vai ter o tema que eu já fixei aqui embaixo no Instagram, e vai ser esse tema aqui, ó, que eu estou colocando aqui no YouTube também, os Parques Nacionais e os 20 anos da Lei do Snook. Legal? O nosso convidado vai ser o Luciano Loubel. O Luciano vai se apresentar, daqui a pouquinho eu vou colocar ele aqui na live, e ele vai se apresentar para a gente. Ele vai entrar aqui com o canal da Abrampa, tá? Que é uma associação que ele representa. Então ele vai estar aqui no Instagram, utilizando o Instagram da Abrampa. Bom, antes de eu colocar o Luciano aqui, deixa eu me apresentar rapidamente, para quem ainda não me conhece. Então eu sou o Sérgio Espada, eu sou o idealizador do projeto Parques Nacionais, um projeto que tem aí o propósito de engajar e educar a nossa sociedade, né, em prol das unidades de conservação, em prol da conservação, da preservação das unidades de conservação e também dos parques nacionais, que também são unidades de conservação aí do nosso país. Esse projeto, a gente faz isso através das redes sociais e da criação, né, e da produção de filmes sobre os nossos parques. Então, fica o convite já também para quem ainda não conhece a gente, procura a gente lá no YouTube. A gente já tem um filme lançado que é sobre o Parque Nacional do Itatiaia, e a gente já está produzindo, né? Estamos agora parados por causa da pandemia, mas a gente já está produzindo outros filmes. O próximo filme vai ser sobre o Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, que já está em fase de produção, e tem mais um monte de coisa legal vindo aí. Mas hoje a live não é sobre o projeto. Vou colocar o Luciano aqui, vou adicionar ele aqui rapidamente no Instagram. Deixa eu encontrar aqui o Luciano pelo canal da Abrampa. Vamos lá. Não estou vendo ainda a Abrampa conectada aqui com a gente no Instagram. Vou tentar de novo aqui. Eu vou colocar o Luciano aqui no YouTube, porque aí a gente já consegue falar com ele. Oi, Luciano, boa tarde. Você quer entrar com o da Abrampa ou você prefere entrar com o seu? Então vai lá, conecta aí, a gente aguarda um momentinho, não tem problema nenhum. Você vai ter que deslogar o seu pessoal e logar com o da Abrampa. Tá, eu já estou aqui observando. Assim que você aparecer aqui, eu já te convido. Isso. Procura aí o Parques.nacionais, dá um clique aí na nossa live, que a gente já está ao vivo, e aí eu já vou ver que você está entrando. Só um minutinho, deixa eu incluir você aqui. Fazendo a transmissão pelo YouTube, tá, Luciano? Se você quiser colocar o Instagram no mudo, que aí a gente não vai ter esse delay.
pelos problemas. Agora sim a gente está aqui nos dois canais. Bom, agora sim, oficialmente, estou aqui eu, Sérgio, o Luciano também já está nos dois canais, já consigo ver aqui o Luciano no Instagram e no YouTube. Luciano, boa tarde, né? Boa tarde para você que está aí no Mato Grosso do Sul, a gente tem um fuso horário aí de 1 hora, não é isso? É isso, boa tarde. Seja bem-vindo aqui aos canais do Parques Nacionais. Quero dizer para você muito obrigado por atender essa live com a gente. E quero que você se sinta em casa aqui, fica bem à vontade para a gente bater esse papo e falar desse assunto aí, que é um assunto tão importante e interessante, que são as nossas unidades de conservação. Queria pedir para você se apresentar aí para o pessoal. Ok, meu nome é Luciano, sou promotor de justiça aqui no Mato Grosso do Sul. Faço parte aqui do Núcleo Ambiental, que tem a função de auxiliar os promotores de justiça na atuação ambiental do estado todo aqui. Sou vice-presidente da Abrampa, né, que nossa presidente é a Cristina Seixas. A Abrampa é a associação que junta todos os promotores, procuradores da República, pessoal do Ministério Público que atua na área ambiental, que gosta da área ambiental. E, além disso, pessoalmente, eu gosto muito do ecoturismo, gosto do turismo de natureza, gosto de bike, então morei muito tempo em Bonito, fui promotor em Bonito. Para quem é da turma aí dos parques, com certeza já ouviu falar, quem gosta de turismo ecológico já ouviu falar de Bonito aqui no Mato Grosso do Sul. Então, além de trabalhar lá, aproveitei muito a cidade na questão de ecoturismo, de caiaque, de conhecer aqueles rios, gosto de fazer mergulho, apesar de fazer um tempo que eu não mergulho, mas gosto de mergulho de cilindro aí, estou aí à disposição para a gente trocar uma ideia. A ideia é fazer uma conversa não jurídica, mas trazendo o que a lei diz, e bate-papo mesmo sobre essa temática aí dos parques nacionais, da lei do SNUC e tudo mais. Bacana, muito bom. Deu para ver aí, né, Luciano, que você tem uma experiência vasta aí nessa área jurídica, né, e na área ambiental também, não só como profissional, mas também no seu lado pessoal, aí você tem uma grande afinidade com esse tema. Bom, o nosso tema principal hoje da conversa aqui vão ser a lei do SNUC, né, para quem não sabe, o SNUC é o Sistema Nacional das Unidades de Conservação. E por que a gente está fazendo isso, né? Porque a gente está quase agora no final do mês de julho, mas no mês de julho a gente teve os 20 anos, né? A gente completou agora 20 anos da criação do SNUC. Então, por isso que a gente também está tocando nesse assunto. O SNUC, que é um sistema, né? Você vai falar um pouquinho mais dele, mas ele traz muitos benefícios, ele é muito importante, traz muitos benefícios, né, para a nossa sociedade como um todo. Às vezes benefícios que a gente não consegue nem avaliar no nosso dia a dia, mas de uma forma direta ou indireta, as unidades de conservação estão presentes na nossa vida diária, mesmo para quem vive numa cidade, de diversas formas. E aí eu queria, então, perguntar para você, passar a palavra para você falar um pouquinho do que é o SNUC, do que são as unidades de conservação, para que elas servem, como que o SNUC está dividido, você como um especialista nesse assunto. Legal. Sérgio, primeiro que eu acho que é importante a gente destacar que a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, ela já diz que é obrigação do Estado criar espaços especialmente territorial, especialmente protegidos em todas as unidades de federação. Tá? No artigo 225 lá. E o que é o espaço territorialmente protegido? Na verdade, ele é um gênero que as unidades de conservação são espécies, porque você tem outros tipos de espaço de proteção, como as reservas legais, as terras indígenas, os quilombos, né? Mas aí a gente vem com a lei do SNUC e traz essa ideia das unidades de conservação, que são aquelas áreas que têm finalidade de preservar as características naturais, conservação, tem limite definido, e essas unidades estabelecem a proteção nas suas áreas, a cada uma de um tipo de proteção, desde o subsolo até o espaço aéreo, quando necessário para a preservação dessas unidades. Né? E eu acho que o que é legal do pessoal saber é o seguinte, antes de falar dos parques, que eu acho que é o nosso objetivo aqui hoje, saber que tem mais de um tipo de unidade de conservação, e elas dividem em dois grandes gêneros, duas grandes divisões. Umas são a de proteção integral. O que são a de proteção integral? Aquelas que não admitem uso direto. Ou seja,
não pode coletar, não pode cortar madeira, não pode tirar recursos naturais de lá. Então, essas são as de proteção integral, que elas têm a finalidade de manutenção do ecossistema, de uso indireto, que uso indireto é aquilo que não envolve o consumo, não tem coleta, não tem dano. E o outro ponto são as reservas de uso sustentável. Quais são as de uso sustentável? Que você pode ter algum tipo de exploração. Por exemplo, as reservas extrativistas, onde é possível retirar a seringa, lá, a borracha, outros tipos de reservas de unidade de conservação que, de uma forma ou de outra, você pode ter alguns tipos de recursos naturais explorados nessas unidades. Então, essa é uma grande divisão que nós temos, as de uso sustentável e as de uso indireto. E outra grande divisão que a gente tem que ter é que as públicas e as privadas e as que convivem com os dois sistemas. Por exemplo, os parques nacionais só podem ser públicos. Tem que indenizar, uma vez criado, tem que comprar ou indenizar aquelas áreas. Há uma reserva particular de patrimônio natural, ela é só privada, ela é particular. E nós temos umas que podem ser ou público ou privado. Por exemplo, o monumento natural. Pode ser público, indenizado, quem era dono, ou privado, desde que a propriedade que seja estabelecida, ela seja compatível com o uso que foi estabelecido. Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem um local chamado Ilha do Padre, onde os botes chegam depois daqueles passeios de bote, que são famosos. Então, ali é um monumento natural em que a terra é privada, porque compatibilizou a finalidade de proteção das cachoeiras, de proteção daquelas áreas, com o uso que era dado naquela situação. RPPNs nós temos muitos, por exemplo, no Pantanal do Mato Grosso, aqui eu estou no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso você tem uma grande RPPN que é do SESC, que é privada, e que tem um hotel e que é explorado. SESC Pantanal, né, o Luciano? Sim, isso, SESC Pantanal. Então, são tipos de unidade de conservação. E aí eu queria trazer para vocês os tipos que existem, sem entrar no detalhe para que serve cada uma, mas só para que as pessoas tenham uma ideia. Então, as de proteção integral, nós temos estação ecológica, reserva biológica, o parque nacional, e se ele for estadual, o nome é estadual, se for municipal, é municipal, os monumentos naturais, os refúgios de vida silvestre. Essas são a de proteção integral, ou seja, aquelas que não podem retirar de lá os recursos naturais. E as de uso sustentável, nós temos as áreas de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, as reservas extrativistas, reservas de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável. E aí tinha duas que eu quero chamar a atenção para o pessoal, que está na lei de uma forma, mas não é bem aquilo. A primeira é a área de proteção ambiental. Ela consta como uma unidade de conservação, mas a vida prática nos leva a dizer que a área de proteção ambiental é muito mais um zoneamento do que uma unidade de conservação ambiental. Muitas vezes as prefeituras criam áreas de proteção ambiental, as chamadas APAs, muito mais para ganhar ICMS ecológico ou outras finalidades, e elas praticamente não alterem nada a paisagem daquele local, não alterem nada a vida naquele local. Então, eu pessoalmente, isso não é uma classificação da lei, eu pessoalmente entendo que a APA é muito mais uma forma de zoneamento, de eliminar algumas atividades muito leves do que realmente uma unidade de conservação. Mas na lei ela consta como de uso sustentável. Exato. E a outra... Luciano, vou fazer um parênteses aqui, não sei nem se eu devia falar isso, mas a gente que convive com esse meio das unidades de conservação, o pessoal costuma falar que a APA é área de proteção alguma, né? Porque realmente é uma área muito aberta, né? Você tem ali, não deixa de ser uma unidade de conservação pela lei, como você menciona, mas em termos de proteção daquele lugar, assim, fica um pouco aquém, né? A lei fica um pouco aquém e é uma área que você praticamente pode tudo, né? Isso, então por isso que eu nem, na minha visão, eu não classifico ela como uma unidade de conservação realmente, mas muito mais como um zoneamento, em que o poder público estabelece uma grande área em que algumas coisas podem e outras não podem. E a reserva RPPN, Reserva Particular de Patrimônio Natural, essa está classificada pela lei como de uso sustentável.
Só que foi vetado o artigo 21, parágrafo 2º, inciso 3º, que permitia extração dentro das RPPNs. Então, a doutrina classifica a RPPN como de proteção integral, porque ela não pode ter nenhum tipo de exploração direta. Pode o turismo, pode algumas coisas, mas não pode ter exploração. Então, ela acaba classificando como uso sustentável, né? E aí, essas classificações que eu queria passar, e falar, então, que é o nosso objetivo da nossa live aqui, dos parques nacionais, né? O Parque Nacional tem esse nome, mas se for estadual é parque estadual, se for municipal, parque municipal, mas o regramento é o mesmo. A finalidade dele é preservar os ecossistemas em grandes áreas, certo? Onde tenha belezas cênicas também. E aí o que pode? Qual a finalidade dele? Pesquisa científica, atividade de educação e interpretação ambiental, e aquela que é mais conhecida, que é o contato da natureza com a natureza e o turismo ecológico. Essa é a finalidade dos parques, essas são as finalidades dos parques, e o Parque Nacional, então, ele entra naquelas que tem que ter posse de domínio público. Uma vez declarado o parque, aquelas propriedades dentro têm que ser compradas ou indenizadas para que se possa fazer. E a visitação dos parques só se pode ser feita com base no plano de manejo. O plano de manejo dos parques, na verdade, é o estatuto do parque, é a regra do condomínio, é a lei do parque. Ele tem o objetivo de para que serve aquela unidade de conservação, estabelecer o zoneamento dela, onde pode ter exploração turística, onde é só pesquisa, o tipo de... é o fundamento de como será utilizada aquela unidade de conservação. E esse plano de manejo tem que ser feito em 5 anos, o que na maioria, em muitas unidades de conservação, não é respeitado, né? Isso não é respeitado, né? E por isso o Ministério Público muitas vezes tem que entrar com ações judiciais, abrir procedimentos para que esse plano de manejo seja feito. Por quê? Porque sem o plano de manejo, qualquer atividade dentro da unidade de conservação fica vedada, a não ser a proteção dela. E aí, por exemplo, você tem a boa parte da finalidade de um parque nacional, ou parque estadual, ou parque municipal, que não pode ser utilizado, porque você não pode entrar para fazer pesquisa, você não pode entrar para fazer educação ambiental, você não pode entrar para fazer contato com a natureza, você não pode entrar para o turismo. E aí fica prejudicada a unidade de conservação nessa linha do que precisa. E nesse plano de manejo também é estabelecido o que pode e o que não pode ser feito na zona de amortecimento da unidade de conservação, porque o parque tem uma zona de amortecimento que é definida na sua criação ou posterior a ela, em que estabelece o que pode e o que não pode. Tem um efeito de combater as atividades de borda, para que tenha como se fosse um para-choque, redução de impacto dentro dessas unidades de conservação. Até por causa de fogo, né, que é um problema que a gente está vivendo atualmente aí. A gente teve um problema sério de incêndio aqui na Serra da Mantiqueira, que ainda não foi sanado, já diminuiu bem, mas eu li ainda hoje que ainda tem focos de incêndio. A gente está agora com um problema também lá na Serra dos Órgãos, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Geralmente esse fogo ele inicia na borda do parque, né? Então, acho que isso que você está mencionando, a gente também tem um certo cuidado com a borda, você acaba protegendo o que está dentro. Um outro comentário que eu achei interessante que você falou é sobre um parque nacional, quando ele é criado, se você não tem um plano de manejo, eu acho que ele cai muito para o lado da conservação, né? E muitas pessoas também, acho que é legal a gente falar aqui, às vezes as pessoas não sabem a diferença entre conservação e preservação. E existe uma grande diferença. A conservação é justamente quando você tem o plano de manejo, então você tem aquela visitação estruturada, então você permite que as pessoas se interagem com aquela área que não deixa de ser uma área de proteção. Mas quando a gente vai falar em preservação, a gente está falando realmente numa área fechada, sem o contato do homem. Então, um parque nacional, eu acho que é dessa forma que eu vejo, um parque nacional sem um plano de manejo, a gente coloca ele numa categoria de preservação, que foi o que aconteceu por muitos anos no Brasil, né, Luciano? Por muitos anos a gente tinha esse viés
protecionista, e a gente achava que a unidade de conservação tinha que ficar fechada e ninguém podia ter contato com ela. Eu vejo que hoje isso melhorou muito, mesmo os órgãos federais, aí os órgãos do governo, nas 3 esferas, o pessoal enxergou que uma forma de você proteger uma área é você colocar o uso público, colocar pessoas ali dentro de forma controlada e sustentável, visitando aqueles espaços, porque tem uma série de outros problemas que você acaba expulsando, por exemplo, um caçador, por exemplo, uma atividade extrativista ilegal, né? A visitação acaba sendo uma ferramenta de conservação e também não só de conservação do lugar, mas também das espécies que estão ali dentro, né? Você tocou no ponto central que eu vejo em relação aos parques, seja nacionais, estaduais. Aquela história de quem não conhece não ama e quem não ama não defende. Uhum. Eu convivi com essa situação muito tempo em Bonito. A gente tem lá o Parque Nacional da Serra da Pequena, que até hoje não tem visitação pública, que demorou anos para fazer o plano de manejo. E a sociedade acaba vendo aquilo como um parque de papel. Muitas vezes é difícil internalizar aquela situação de que aquela unidade de conservação, mesmo enquanto não implementada em sua totalidade, está prestando um serviço ambiental muito importante. Então é muito importante, eu acho que são 2 pontos cruciais que eu vejo na questão dos parques, que é a regularização fundiária, ou seja, foi criado um parque em cima de uma fazenda que eu tinha, de uma propriedade que eu tinha, o proprietário tem o direito de receber um preço justo por ela. Uhum. E enquanto eu não receber, eu vou me sentir injustiçado. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o uso público dessa unidade. O parque não é feito para só o pessoal da área ambiental poder ter acesso a ele. O parque é feito, da finalidade dele, é que a sociedade usufrua daquele benefício ambiental com o contato da natureza. Então, esses 2 pontos são essenciais. E aí eu queria trazer para você, eu levantei uma pesquisa do Instituto CEMEA, que foi agora de 2019, que traz um pouco dessa realidade do desafio que todos nós, como sociedade, temos para enfrentar. Essa pesquisa é feita com os gestores das unidades de conservação, uhum. o chefe do parque, o gerente, as pessoas ali. Ela está no site do Instituto CEMEA, que foi feito com 266 parques no Brasil. 40% desses gestores falaram que não possuem recurso suficiente para cumprir suas tarefas. 45% dessas unidades, ou seja, quase metade, tem regularidade, tem menos da metade de área regularizada, ou seja, de área indenizada. 34% dos parques não tem nenhuma regularização, só 34% dos parques tem uma regularização total, ou seja, está 100% regularizado, indenizado. 62% não tem plano de manejo. Se não tem plano de manejo, não pode ter o aproveitamento do turismo. 23% sequer está sendo elaborado. 24% está desatualizado esse plano de manejo. 24% não tem nada de uso público, ou seja, unidades fechadas. 22% não tem controle do público. 22% não realiza contagem do público. 38% não tem estrutura adequada para o turismo. Então, para que você tenha ideia dos desafios que nós temos. E esses 2 desafios aqui, eu vejo que é pagar as pessoas que estão lá dentro, ou seja, a regularização fundiária, e abrir para uso público essas unidades, esbarram em 2 pontos principais estruturais. O primeiro, a questão da burocracia estatal, uhum. E o segundo, a questão de dinheiro. Uhum. Eu acho que essa questão dos recursos a gente pode se aprofundar um pouco mais de como isso pode trabalhar, como a gente pode trabalhar, o que tem sido feito para trabalhar nessas questões de recursos. Luciano, o que a gente está falando aqui, né? O SNUC, então, completou 20 anos agora no mês de julho, né? Dia 18 de julho completou 20 anos, ou seja, toda essa estruturação, né, na forma que as unidades de conservação no Brasil estão divididas, toda essa estruturação e essas leis para cada uma dessas categorias, que são 12 categorias, que você falou um pouquinho delas elas foram estabelecidas há 20 anos. Mas parece que muitas das coisas, né, e eu acho que isso é uma coisa que acontece muito no Brasil, as leis existem, mas por infinitas razões elas não são atendidas na íntegra, né?
Então, como você falou assim, a gente tem um parque nacional que não está aberto ao público, ou que está só no papel, é uma coisa que está no órgão, tá nas mãos do governo federal, né, que está dentro de quem tem o poder aí das leis do país, mas eles mesmos, o país mesmo como Estado, não consegue fazer com que aquela lei seja atendida. Né? Então você cria uma coisa e você já cria uma coisa que ela está contra a lei que foi criada. Não sei se eu me fiz claro. E por 20 anos, então, a gente está nessa luta com o Snook e muita coisa ainda não aconteceu, né? É meio isso que você está falando. É justamente isso. Começa, por exemplo, o poder público criando um parque sem ter previsão orçamentária. Não sabe de onde vai tirar dinheiro para pagar, primeiro para pagar as propriedades. Uhum. Segundo, para pagar o plano de manejo, que vai precisar pagar, vai precisar contratar uma empresa, ou o CIP, ou os próprios funcionários, vai ter gasto. Então, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês aqui é justamente essa questão dos recursos. O que temos de possível, que você acha que a gente tem que ser prático. Né? Uhum. Como que no dia a dia a gente pode melhorar toda essa situação que a gente conhece? O primeiro ponto é dinheiro. E dinheiro vem de onde? Primeiro momento, são o orçamento. O normal de uma situação pública é estar incluído no orçamento. Então, as ONGs, o poder público, quem trabalha com parques, a sociedade tem que cobrar que, no momento das leis orçamentárias municipais, estaduais e federal, seja reservado uma parte do dinheiro público para investimento em unidade de conservação. Uhum. Para pagar aquelas áreas que precisam se indenizar, para implementar as estruturas necessárias, esse é o primeiro ponto. Mas a gente sabe que é muito difícil hoje em dia conseguir recurso público da fonte 00, que se diz dos impostos. Tem educação, tem saúde, tem asfalto, tem uma série de estruturas. Então a gente tem outros mecanismos específicos para a área ambiental que podem ser utilizados. Eu acho que isso, sem prejuízo da sociedade se organizar para que no momento da votação do orçamento cobre o seu político para que ele inclua o orçamento das unidades de conservação, a gente tem algumas fontes. Uma delas é a própria cobrança da unidade de conservação. Não é muito viável para muitas, mas você tem, por exemplo, Parque do Iguaçu, Chapada dos Veadeiros, unidades de conservação que pode ter uma boa renda de entrada, e é interessante que de 25% a 50% desses recursos tem que ser usados na implementação e manutenção da própria unidade, outros de 25% a 50% é para regularização fundiária de outras unidades, ou seja, até metade eu gasto dentro da minha unidade, outra metade eu pago áreas de outras unidades, e de 15% a 50% em manutenção de outras unidades de conservação. Só que um recurso muito forte que a gente tem para viabilizar as unidades de conservação são os recursos chamados das medidas compensatórias. O que são as medidas compensatórias? Está previsto na própria lei do SNUC, no artigo 36. Quando eu tenho um grande empreendimento que vai ter um significativo impacto ambiental, que precisa fazer um estudo de impacto ambiental, esse empreendimento tem que destinar uma parte desses recursos para as unidades de conservação. Então, esses empreendimentos, antes falava assim 0,5%, mínimo 0,5%. Aí o STF entendeu que era inconstitucional esse 0,5% e que tem que ser definido no licenciamento ambiental o percentual que tem que ser pago. E aí o decreto da lei do SNUC, nos artigos 31A e 31B, do decreto 4.340, tratam das metodologias de cálculo para isso. E esse dinheiro tem que ser utilizado na seguinte prioridade. Primeiro, regularização fundiária e demarcação. Né? Então, tem que usar esse dinheiro da lei de SNUC para pagar as unidades de conservação. Depois, elaboração e revisão e implementação de plano de manejo. Uhum. Depois, aquisição de bens e serviços necessários à implementação, monitoramento e proteção da unidade. Depois, desenvolvimento de estudos para a criação de novas unidades de conservação. E, por fim, desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e zona de amortecimento. Né? A ADIM, que declarou inconstitucional esse 0,5%, é a 3378 do Distrito Federal. Tá? Então, esses recursos são muito importantes e muitas vezes são valiosíssimos. No nosso caso, Mato Grosso do Sul, por exemplo, aqui,
Nós tivemos unidade de conservação estadual, como o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, que 100% dele foi adquirido com compensações ambientais de uma usina hidrelétrica que foi instalada. A gente tem grandes recursos aqui que foram usados no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que vieram da compensação do gasoduto Brasil-Bolívia. Então, a Petrobras é grande financiadora, em razão das suas obras, desse tipo de parque, né? Então, tem esses recursos, tem, por exemplo, a lei dos recursos hídricos, ela estabelece que é obrigatório a outorga da água, e quando tem comitês de bacia, tem que cobrar pelo uso da água. E esses recursos podem ser revertidos para unidades de conservação em casos, por exemplo, de unidades de conservação que produzem água para determinada bacia. Então, se eu tenho uma APA ou um parque, qualquer unidade de conservação que está protegendo as nascentes, e é instituída a cobrança de água dos usuários desses recursos hídricos, nada mais justo que eu utilize esse recurso cobrado para a preservação dessa produção de água, desse serviço ambiental prestado por essa unidade de conservação. Aí tem uma outra novidade que pode ser um grande incentivo também, que é a conversão de multas ambientais. O que acontece hoje? Eu tenho lá as multas ambientais aplicadas pelo IBAMA, pelo ICMBio, pelos estados. No geral, essas multas ambientais deveriam ir para um fundo ambiental. Bom, primeiro, se elas forem para um fundo ambiental, elas estarão vinculadas não só à unidade de conservação, mas podem estar vinculadas à compra de equipamentos, a programa de educação ambiental, tudo bem. Mas no federal, acho que 20% só, salvo engano, não me desculpe se eu falhar na informação, de 20% a 25% só, dos recursos das multas federais vai para o Fundo Nacional de Meio Ambiente. O restante vai para a fonte 00 da União. No caso de Mato Grosso do Sul, por exemplo, 100% das multas ambientais vai para a fonte do Estado. Portanto, esse dinheiro se perde em outras finalidades. E foi criada pela Lei de Crimes Ambientais e regulamentado pelo Decreto 9.760, o Programa de Conversão de Multas Ambientais. Esse programa dá um desconto de até 60% das multas, e o que o empreendedor, em vez de pagar essa multa para o governo, que vai ou não para o fundo, ele pode converter esse dinheiro, ter um desconto, e converter em projetos para proteção das unidades de conservação e implementação das unidades de conservação. Então, se esse instrumento for bem manejado, pode ser uma grande oportunidade. Ele tem a Instrução Normativa número 2, 2018, do ICMBio, em que ele separa de duas formas, que essa conversão pode se dar de modo direto, ou seja, você vem, preciso construir um deck e uma trilha na minha unidade de conservação. Você me apresenta o orçamento, quanto vai fazer, e o próprio empreendedor executa esse trabalho. Estamos precisando de equipamentos de combate a incêndio. Em vez de o Estado ter que fazer uma licitação, 3 orçamentos, o prazo e tal, o Estado dá o termo de referência e a pessoa compra diretamente, às vezes compra muito mais barato, porque quem tem dinheiro compra mais barato, e entrega esses bens diretamente para o Estado. Veículos para proteção da unidade de conservação, abafadores para combate a incêndio, obras, tem tudo isso. Ou tem um outro sistema, que é a execução indireta, que o poder público habilita organizações com grandes projetos para as suas unidades de conservação e o empreendedor compra cotas desse projeto. Bom, custa R$1 milhão, eu vou comprar 10% dessas cotas, vou depositar 100 mil nessa conta que vai ser vinculada com esse projeto. Então, esse programa de conversão é um programa muito interessante que pode ser, inclusive, muito menos burocrático. Aí a gente resolve 2 problemas: a burocracia e a falta de dinheiro. Essa é uma grande sacada nessa questão de conversão. Imagina, por exemplo, você, ao invés de ter que licitar um plano de manejo, trabalhar com toda aquela situação, um empreendedor que custeie diretamente esse plano de manejo. Entendeu? Então, isso é muito mais efetivo e é uma outra oportunidade que, se os gestores de unidade de conservação conseguir trabalhar bem, eles podem ter uma grande oportunidade
nessa linha de atuação. Né? Um outro ponto que eu queria falar é da questão dos recursos é a questão de compensação de reservas legais e unidade de conservação. Eu sou um grande entusiasta dessa situação e nós tentamos trabalhar no Parque da Bodoquena, avançamos um pouco, e eu queria explicar para o pessoal o que é isso. Então é o seguinte, toda propriedade no Brasil tem que ter um percentual de reserva legal. Não estou falando de parque, nada. Estou falando o fazendeiro, o sitiante lá, em regra, se ele tem uma propriedade, ele tem que ter uma parte dela protegida com uma reserva, o que se chama reserva legal, que é um percentual do imóvel que deve estar protegido com a finalidade de fluxogênico, preservação dos recursos ambientais, preservação dos recursos hídricos. Isso está no Código Florestal. Tá? Ótimo. Esse percentual, na maioria do país, é 20%, na Amazônia chega até 80%. O que acontece? Todo mundo sabe que, em boa parte do Brasil, essa lei não foi respeitada. Essa lei vem de 1930, o primeiro Código Florestal, 30, 31, não me lembro bem, depois veio de 67 e agora temos um novo Código Florestal. Acontece que o novo Código Florestal, no artigo 66 dele, no parágrafo 5º, inciso 3, permitiu que eu, proprietário, que não preservei minha reserva legal até 22 de julho de 2008, quem desmatou depois de 22 de julho de 2008 não tem essa opção, tem que recuperar no próprio imóvel. Mas se eu desmatei anterior a 22 de julho de 2008, ao invés de eu reflorestar essa área na minha propriedade, entre outras opções, como ter em outra propriedade e tal, mas não é o nosso foco da nossa conversa, eu posso comprar uma área dentro de uma unidade de conservação de domínio público, tá? E doá-la para o poder público. Então, nós temos os parques, que são unidades de conservação de domínio público, tá? E que esse fazendeiro que está lá fora pode comprar uma área dentro do parque e doá-la. E por que eu sou entusiasta deles? Tem muita gente que Antes de entrar por que eu sou entusiasta, só que eu queria passar quais são as condições. Primeiro, tem que ser a mesma extensão no mínimo. Então, se eu tenho que compensar 100 hectares, se eu tinha que ter 100 hectares, tem que comprar 100 hectares lá dentro. Tá? Ela tem que estar localizada no mesmo bioma, e se for fora do estado, tem que ser uma área identificada como prioritária pela União ou pelo estado. Óbvio que a unidade de conservação é uma área prioridade. Tá? E essa compra não pode ser viabilizada para conversão de novas áreas. Eu não posso ter minha reserva aqui, comprar dentro do parque e desmatar minha reserva. Tá? São coisas antigas, 22 de julho de 2008. E o Supremo Tribunal Federal disse, além desses critérios, que tem que ter a mesma identidade ecológica. Isso ainda está meio no limbo. Tá? Talvez tenha que ter uma regulamentação dos estados. Mas, em regra, é o mesmo bioma. Tá? Então, uma reserva legal num bioma de cerrado, no mato, lá em Goiás, pode ser compensada num parque aqui no Mato Grosso do Sul, que aqui nós temos cerrado, certo? Okay. Desde que seja uma área prioritária. Tal. Então, o porquê que eu sou um entusiasta disso? Porque nós resolvemos o problema de todo mundo. Quem é mais, não vou dizer xiita, mas quem é mais muito estrito, não, mas o poder público, então, se ele indenizar aqui essa área de parque, ele deixou de compensar lá, e ele teria que ter compensado lá, então eu teria mais área. Primeiro, vamos ser práticos, esse cara nunca vai compensar. Segundo, a lei já diz, estabeleceu, já que a lei fez, vamos tentar aproveitar ao máximo. E por que eu sou entusiasta, então, disso? Pelo seguinte, ele resolve o problema de todo mundo. Ele resolve o problema, aqui nós temos uma região aqui de Maracaju, Cidrolândia, em que é produtora de soja, que o cara nunca, na prática, a gente nunca vai conseguir fazer esse cara reflorestar lá. Então ele resolve o problema desse cidadão que desmatou antes de 22 de julho de 2008, tá? E que não vai precisar reflorestar na área dele, que vai poder continuar produzindo. E que eu tenho minhas dúvidas se ele reflorestar uma área que está explorando soja há 15 anos, 20 anos, se essa área teria alguma relevância ecológica e o custo disso. Então resolve o problema do fazendeiro. Ele resolve o problema do fazendeiro que está dentro do parque e que não recebe do governo nunca, porque o governo não tem dinheiro e não coloca no orçamento. Ou quando o governo coloca, avalia a terra dele muito barata.
Para você ideia, quando eu tenho uma ideia, quando eu estava em Bonito, o ICMBio estava pagando R$ 800 o hectare nas áreas lá do Parque da Vila Kennedy. As compensações de reserva legal estavam saindo por R$ 3.000 a compra. Então o cara não vai vender para o parque, porque está R$ 800. Aí o governo tem que entrar com uma ação de desapropriação. Aí discute nessa ação judicial eternamente o valor daquela terra. Então, resolve o problema que está ali dentro. Resolve o problema da União, que não tem dinheiro, ou da União, do Estado ou do município, que não tem dinheiro para pagar aquela área, então, portanto, consegue economizar isso, e resolve o problema, ou atende os ambientalistas e a sociedade em geral, porque implementa a unidade. Então, eu sou muito entusiasta dessa questão da compensação de reserva legal por conta disso, porque é um instrumento muito prático aí, mas, por incrível que pareça, ainda continua sendo muito burocrático. Tem vários entraves, aqui no caso do Parque da Burkina, estamos trabalhando conjunto com o Ministério Público Federal para destravar esses entraves, mas teve casos aqui, por exemplo, de unidades de conservação municipais que rapidamente foram indenizadas com base nesse instrumento. E assim, agora, é claro, com essa posição do governo de nunca implementar o Código Florestal, postergar prorrogação de CAR, o mercado vai, sobe, desce, aquece, desaquece, porque é uma questão de mercado. Isso só vai, e aí eu dou o recado para os ornamentais, isso só vai ser implementado mesmo quando o cadastro ambiental rural, que é aquela obrigação que o proprietário tem de olhar lá, começar a ser analisado e chegar para o cidadão que não tem a sua reserva legal e falar, e aí, meu amigo, e agora? Você vai reflorestar, você vai compensar em outra propriedade ou você vai comprar numa unidade de conservação? Nesse momento, eu acho que essa engrenagem vai girar com mais força. E aí eu acho mais importante uma outra coisa que eu tenho cada vez acreditado mais. O meio ambiente, quando vira um negócio, é uma vantagem para todo mundo. Porque nós temos hoje corretores de imóveis trabalhando nessa conexão de devedores ambientais e credores ambientais nesses mercados de reserva legal. Se o poder público apertar um pouco, a gente consegue colocar isso tudo para rodar. Interessante. Interessante, Luciano, porque assim, a gente, como você falou, né, os desafios das unidades são inúmeros, né? A gente citou aí, talvez, os principais, né, que você falou dos problemas fundiários, e esse problema da falta de dinheiro, é uma realidade, a falta de dinheiro realmente é uma realidade. Tem um que você não falou, que é a falta de pessoas também, né? Eu mesmo, como um voluntário das unidades de conservação, uma das ações que a gente faz dentro desse projeto a gente faz os trabalhos voluntários dentro das unidades do ICMBio. E a gente observa que tem assim, parques gigantes, que você tem um servidor para cuidar daquelas áreas assim, enormes. Então isso também acaba sendo um desafio, né? Não gosto de usar muito a palavra problema, eu gosto de usar a palavra desafio, porque é um desafio para ser resolvido. E a falta de dinheiro é um problema, eu acho que constante assim, na história do país. A gente nunca teve a questão ambiental como uma prioridade, né? Em nenhum governo que a gente tem aí, que a gente consegue levantar, teve isso como uma prioridade e que conseguiu alocar recursos por várias razões, porque o Brasil realmente é um país com muitos desafios em outras áreas, não vou dizer mais importantes, mas que também são importantes, como a saúde, a educação, o saneamento básico, o saneamento básico também a gente consegue atrelar com o assunto meio ambiente, mas uma boa parcela da população brasileira ainda não tem um saneamento básico, né? A palavra fala é básico e ainda não tem. Então, existe realmente uma dificuldade dos governos de alocar recursos para essas áreas. Mas o que você está colocando aqui é que existem formas, né? Existem possibilidades, meios legais de que essas unidades sejam valorizadas dentro desse tema ambiental. Então, assim, é um dinheiro que sai de um impacto ambiental e vai proteger uma área ambiental. É um dinheiro que deveria circular dentro do tema ambiental. Mas que talvez por burocracias a gente não consegue fazer isso acontecer de uma forma eficaz. Tem uma pergunta aqui,
eu vou colocar ela aqui na tela do YouTube, e aí o pessoal que está no... Me desculpa, o pessoal que está no Instagram não vai conseguir ver a pergunta, mas eu vou ler ela aqui. A pergunta é do Daniel Soares, e ele fala o seguinte: os recursos gerados por multas não criariam uma tendência de fábrica de multas? Essa seria uma primeira pergunta. E depois ele coloca um recurso fixo para projetos educacionais, não seria mais seguro? O que você acha sobre isso, Luciano? Bom, e aí eu aproveito e tenho uma pergunta, não sei se você conseguiu ver também no Insta, que é qual o caminho para conseguir recurso para ampliar o centro municipal? Tá? Legal, vamos responder essa aqui do Daniel, e aí a gente parte para essa aqui do Alexandre Bezerra. Que tem ligação. Então, assim, os recursos gerados pela multa, como fundo, não cria uma tendência da fábrica de multas? Eu não vejo isso como tendência de fábrica de multas, porque o que a gente está falando aqui a multa vai existir. Ou ela vai para o caixa único da União e ser aplicado fora das unidades de conservação, às vezes até fora da temática ambiental. O que a gente está dizendo aqui é que, ao invés de ir para esse local, existe uma possibilidade que o infrator tem que querer, tem que pedir, e o órgão ambiental tem que aceitar, tem lá umas regras que a gente não precisa tratar aqui, os dois aceitando, reduz até 60% dessa multa, e esse dinheiro é investido em projetos, né? Agora, um recurso fixo para o projeto e os recursos de multas para projetos educacionais não seria mais seguro? Eu não consegui entender muito bem a pergunta, mas assim, no que diz respeito à conversão de multas, quem dita o que vai ser feito é o gestor da unidade, é o órgão ambiental. Ele vai definir quais os projetos, se ele entender que dentro da unidade de conservação é um projeto de educação ambiental. E lembrando o seguinte, essa questão da conversão de multa, é que a gente está falando aqui de unidades de conservação e de parques, mas ela não precisa ser só para isso. A conversão de multas ambientais pode ter outras finalidades de educação ambiental, estruturação e tudo mais. Tá? E aqui o nosso foco aqui é pensar soluções mais práticas e mais eficientes de como resolver esses dois problemas principais, que na minha visão dos parques são os dois problemas principais. Uso público e regularização fundiária. E isso se resolve com diminuição de burocracia e dinheiro. Então, por isso que eu trouxe essa matéria para cá. Agora, Luciano, antes de você partir para a próxima, essa multa ambiental, esse dinheiro ele pode ser aplicado, por exemplo, em agricultura, ou ela teria que ficar dentro da temática meio ambiente? Você entendeu o meu ponto? Ou você fala ambiental, esse dinheiro ele pode ser, em termos legais, ele pode ser utilizado, por exemplo, em outra coisa. Isso pode acontecer. Então, esse é o problema. A nossa lei de crimes ambientais, ela diz que todo o dinheiro de multas ambientais deveria ir para um fundo ambiental, deve ir para um fundo ambiental. Tá? Aí nós temos multas federais e estaduais. As federais, o decreto que trata da lei de crimes ambientais, ele não determina a remessa direta do dinheiro para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Somente, e aí me fugiu a memória, se é 20% ou 25%, somente 20% ou 25% desse recurso vai para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, quer dizer que os 80% restantes entram no caixa da União e vai para o que for, pagamento de servidor, qualquer coisa. Uhum. No caso específico do Mato Grosso do Sul, nós não temos o fundo, apesar de ter multas estaduais ambientais, apesar do tempo que está a lei de crimes ambientais, nós não temos o fundo estadual de meio ambiente. 100% do dinheiro da multa aqui do Mato Grosso do Sul vai para a conta 00 do Estado, que vai para gasto em qualquer coisa. Entendeu? Aí, aqui nós temos, no caso, uma ação civil pública contra o Estado, pedindo obrigatoriedade dessas multas serem destinadas para um fundo estadual. Mas até hoje essa ação não foi julgada. Então, na nossa visão, é uma situação ilegal. Na minha visão, essa situação do decreto, ele extrapolou toda a lei, porque a lei fala que tem que ir, a lei está acima do decreto, a lei fala que tem que ir para um Fundo Nacional do Meio Ambiente, e vem o decreto e diz que vai 20% ou 25%, não lembro. Vou tentar achar enquanto a gente conversa aqui, esse percentual corretinho. Uhum. Mas, respondendo a sua pergunta, então não está vinculado. Por isso que eu acho interessante a conversão das multas. Primeiro, porque o dinheiro não entra no caixa do Estado.
Então, uma vez que entrou no caixa do Estado, tem toda aquela burocracia de licitação, tal. Eu posso diretamente, olha, eu, chefe de parque, estou precisando de caminhonete. Eu não vou precisar de uma licitação. Nesse núcleo de compensação, de conversão de multas, que é previsto, o empreendedor compra a caminhonete direto, entrega a caminhonete, entrega o bem. Entendi. É aí que você Ou falou então, que entra a desburocratização. Esse projeto maior vai estar numa conta de uma organização e esse dinheiro vai ser convertido, eu compro uma cota daquele projeto e viabilizo o projeto. Essa é a desburocratização. Entendi. Aí a pergunta acho que é Alexandre, sobre a ampliação de unidade de conservação, como... você colocou, qual caminho que eu consegui responder? Eu coloquei aqui a pergunta pela Gisele. A Gisele é a minha esposa e assessora aqui na live. Certo. E ela puxou a pergunta lá do Instagram e jogou para a gente aqui no YouTube, né? Então a pergunta é, quais os caminhos para se conseguir recursos para ampliar uma unidade de conservação municipal? Então, olha só, aí entra num outro ponto que eu queria falar, que pode ser uma outra fonte, o ICMS ecológico, tá? O que é o ICMS ecológico? É bom que se deixe bem claro. O ICMS ecológico, ele é uma compensação, tá? Onde existe, tá? Não são todos os estados que existe, na configuração da maioria dos estados, ele é uma compensação pela perda diária do município que ele não vai estar produzindo, certo? Então, se o município cria uma unidade de conservação, ele passa a receber um pouco mais de ICMS pela perda que ele teve. Tá? Então, não é o dinheiro. Não quer dizer que o dinheiro tem que ser aplicado na unidade de conservação. Só que tem uma pequena jogada aí, que o órgão ambiental aqui do Mato Grosso do Sul faz, por exemplo. Ele passa a exigir, no critério de remessa desse ICMS ecológico, que a unidade de conservação seja implementada, não seja de papel, tenha plano de manejo, recebe mais, recebe menos. Então, de uma forma transversa, você acaba conseguindo que seja implementada a unidade de conservação, às vezes com esse recurso ou não. Então, um instrumento eu ampliando uma unidade de conservação, eu vou receber mais recursos de ICMS ecológico. Um outro instrumento, se for uma de proteção integral ali, de domínio público, é a questão da compensação de reserva legal. O poder público cria essa unidade, amplia essa unidade de conservação, se for um parque municipal, certo? E indeniza esses proprietários com um programa de compensação de reserva legal. Foi feito aqui no município. O município criou uma área que ele achava interessante, como parque, e não gastou dinheiro. Ele comprou aquelas áreas com compensações de reservas legais. Interessante. Eu fiz uma live, depois quem tiver interesse e dar uma procurada aí no nosso canal do YouTube, com o professor Cadu Yang. Ele é um economista e ele é super especialista em cálculos de valorização dos serviços ambientais. E a gente estava falando um pouco desse assunto do ICMS ecológico. Aí também a gente tem esse problema, porque os municípios eles acabam recebendo uma verba, por eles terem essa área de proteção dentro da área do município, mas eles também não são obrigados a colocar nenhum centavo dentro daquela área. E geralmente esses municípios, assim, o Brasil é muito grande, tem muitas realidades, mas a gente vê muitos municípios que estão no entorno de unidades de conservação, às vezes com problemas em outras áreas prioritárias, como a gente falou do Brasil, esses municípios também refletem isso. E aí esse dinheiro vai para a saúde, vai para a educação, vai para outras coisas, e a unidade acaba não sendo privilegiada. E, então, assim, acho que é uma coisa um pouco recorrente isso, né? Vários métodos que a gente tem, acaba que o dinheiro não volta para a área ambiental, né? Mas é que nesse caso específico do ICMS ecológico, é bom que se tenha isso em vista, que, primeiro, o ICMS ecológico ele não é criado para investir na unidade, ele é criado com uma compensação porque eu estou gerando menos renda no município. Ela existe. Tá? E por ser um imposto, ele não pode ter uma atividade vinculada. Agora, o que não pode acontecer e que acontece, e é por isso que o nosso órgão ambiental aqui tem esse cuidado, é burlar o sistema. Quando começou o ICMS ecológico, começou uma criação de APA, sem pé nem cabeça, de um monte de municípios, com uma finalidade de receber. Então, eu estava burlando o sistema. Por isso que, sim, o ICMS ecológico não precisa ser vinculado à unidade de conservação, mas
na divisão desse semestre ecológico, tenho que ter esse critério qualitativo de ver se é uma unidade de conservação mesmo que está sendo aplicada, se ela está sendo bem gerida, se não, esse município deveria ser excluído do recebimento desse recurso. Não porque ele não está aplicando esse ICMS ecológico lá, mas porque aquela unidade de conservação não existe de fato, só é uma unidade de papel e que foi criada com finalidade apenas de burlar o sistema e de receber mais recursos. Entendi, complicado. Eu esqueci de falar, Sérgio, que sobre aquela divisão dos tipos de unidade de conservação e tal. Quem quiser saber mais, eu tenho uns tags no meu Instagram, que é @LucianoLoubert, onde tem essa informação lá. E essa semana ou na outra eu vou gravar um vídeo também um pouco mais aprofundado sobre a questão de unidade de conservação. Quem tiver interesse pode procurar lá. Bacana demais. Ô, Luciano, a gente está chegando aqui já a 55 minutos de live e estou vendo aqui algumas perguntas. Na verdade, tem alguns comentários aqui do Daniel, ele escreveu bastante coisa aqui, eu ainda não consegui ler para a gente poder discutir, mas eu queria que você, para a gente começar a fazer um fechamento aqui, na verdade o Instagram ele vai cair em 5 minutos, não sei se a gente vai conseguir fazer um fechamento adequado aqui em 5 minutos. O que eu estou pensando é em derrubar o Instagram e já reabrir um novo para a gente não cortar o raciocínio. E aí a gente volta já para fazer um fechamento. Pode ser? Pode, para mim não tem problema. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar aqui o Instagram, o pessoal que está conectado aqui com a gente deveria cair em mais 4 minutos, então eu vou cair agora, mas o que eu peço para vocês é que eu vou cair, já vou reabrir aqui a conexão, e aí vocês voltam e a gente dá continuação aqui no bate-papo e faz o fechamento, beleza? No YouTube a gente consegue continuar direto. Isso, o YouTube a gente mantém aqui, o pessoal um pouquinho de paciência aí, 2 minutinhos, dá tempo até de levantar e ir até o banheiro e voltar. Então eu vou fechar aqui o Instagram. Nos vemos.